Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 322, hoje sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. O mundo segue cada vez mais complexo, cada vez mais instável. A impressão que eu tenho é que nós estamos voltando aí para os anos antes da Primeira Guerra Mundial, onde não existiam praticamente órgãos multilaterais, não existia muito poucos tratados internacionais vigentes antes da Primeira Guerra, porque temos aí a maior potência do planeta, os Estados Unidos, maior potência militar, maior potência econômica, seguindo nessa linha de decidir as coisas, os interesses, de acordo com apenas os interesses dos Estados Unidos. Mas eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão de interesse dos Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou a grande potência militar e econômica do planeta e governou, ou liderou, digamos assim, o mundo, mesmo na época da Guerra Fria, lá com a União Soviética, usando os dois lados do poder. O poder, a gente entendendo, o poder tem dois lados, né? O que é poder, na verdade? É a capacidade de um indivíduo convencer outro de fazer aquilo que ele quer, né? E isso se aplica também aos países. E o conceito aí acadêmico seria o que o poder é dividido em hard power, ou poder duro, e soft power, que é poder brando, né? O soft power seria pelo convencimento, pela cultura, pela influência do país sobre outro país, por exemplo, empréstimos para desenvolvimento aí de obras naquele país, a questão do cinema, a questão do idioma, são vários elementos aí do soft power de um país. E o hard power é por pressão militar ou pressão econômica. Então, quando um país aplica sanções econômicas contra outro país, ele abriu mão de sentar na mesa de negociações para tentar convencer aquele país a fazer aquilo que ele quer. E aí usou tarifas econômicas, sanções econômicas para convencê-lo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Estados Unidos e Europa implementaram diversas sanções econômicas contra a Rússia. Para quê? Para que a Rússia saísse da Ucrânia como tinha entrado. E agora o presidente Trump, assumindo o governo dos Estados Unidos, iniciou o seu mandato com essa política de implementar sanções econômicas em relação a vários países, inclusive países amigos, para atingir os seus objetivos. No último sábado, nós vimos o anúncio das tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México, que foi, assim, uma bomba no sábado. Esse foi o grande assunto do domingo passado. Na segunda-feira também muita discussão sobre esse assunto. No final da segunda-feira, o presidente Trump disse que negociou com o primeiro-ministro canadense e com a presidente do México questões relativas à proteção de fronteira, que foi o argumento que o Trump utilizou para impor essas tarifas Canadá e México. O México deslocando aí 10 mil militares para reforçar o policiamento da sua fronteira com os Estados Unidos, o Canadá fazendo algo semelhante. E aí ele segurou as sanções, as tarifas de 25% contra Canadá e México por 30 dias. Ele não zerou, ele não acabou essa tarifa, ele simplesmente adiou por 30 dias. E impôs efetivamente a China 10%. A China, logo depois de que entrou em vigor, na terça-feira, essas tarifas, também aplicou 10% em relação a produtos dos Estados Unidos. Pois bem, então, o Trump veio com essa política de America First e vai tentar conseguir tudo que ele quer utilizando de hard power, nesse caso, hard power econômico. Agora vamos ao tema principal que eu escolhi para esse nosso Conexão Geo, a questão da proposta de Gaza. Na terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontrou-se com o presidente Trump à noite na Casa Branca, e veio um anúncio que também surpreendeu a grande parte da mídia, etc. Eu pelo menos, não tinha escutado ninguém uma proposta como essa antes. E o presidente Trump disse que a intenção é transformar Gaza numa Riviera Francesa, ou seja, reconstruir Gaza, que Gaza está totalmente destruída, não tem condições de um ser humano viver ali naquelas condições, o que eu concordo. Mas, para atingir isso,
a população, os palestinos lá na faixa de Gaza, deveriam deixar a faixa de Gaza para o Egito, para a Jordânia e qualquer outro país árabe que aceite recebê-los. E aí, quando eles tivessem saído da faixa de Gaza, os Estados Unidos entrariam ali, ocupariam aquela região, segundo Trump, sem militares. Os Estados Unidos não enviariam militares para a faixa de Gaza. O Israel que ficaria responsável aí pela segurança da saída dos palestinos de Gaza, para que as empresas americanas, então, reconstruíssem Gaza. E aí, depois de Gaza reconstruída, poderiam voltar, inclusive, palestinos. Até Trump citou que não teria problema de voltar palestinos, etc. Bom, vamos lembrar, Gaza tem 2 milhões de palestinos. Outro aspecto, até não vi nenhuma pesquisa dizendo que os palestinos na faixa de Gaza desejam sair da faixa de Gaza, morar em outro lugar. Terceiro, Egito, Jordânia não manifestaram nenhum interesse, muito pelo contrário, de receber esses palestinos, né? Então, obviamente que essa proposta do presidente Trump é uma proposta dificílima de conseguir atingir. Lógico que os Estados Unidos têm muita força pelo seu poder econômico para influenciar pelo hard power, se for necessário, Egito e Jordânia para aceitar esses milhões de palestinos, mas mesmo assim tem a dificuldade do exército israelense de conseguir obrigar os palestinos a deixarem suas casas na faixa de Gaza. Então a impressão que eu fico é que o presidente Trump, né, que obviamente não é bobo, ele sabe da dificuldade desse plano que ele levantou. A impressão é que realmente ele jogou esse plano, falando sobre Riviera, né, Riviera de Gaza, alguma coisa assim, para justamente mandar um recado. E quem leu o post, eu coloquei lá no Instagram do Conexão Gel, exatamente o post do Trump na sua rede social, em que ele falou que após o término das ações militares, o Israel vai passar, né, a faixa de Gaza para os Estados Unidos, Ou seja, ali para mim está a palavra-chave. O Netanyahu foi para os Estados Unidos para conseguir conversar com o Trump e mostrar os planos dele para retomar os ataques contra o Hamas. Eu já vinha comentando com vocês nas últimas semanas que aquelas cenas dos terroristas do Hamas devolvendo os reféns, eles armados, eles ali mostrando ainda uma capacidade militar ainda ativa, etc. Aquilo, obviamente, não estava, digamos assim, o gabinete do primeiro-ministro Netanyahu, vendo aquelas cenas, obviamente não gostou nada. Esse gabinete do primeiro-ministro Netanyahu sempre se posicionou contra a criação do Estado palestino, e Netanyahu disse que ele não abandonaria o objetivo de eliminar o Hamas. Então, eu acho que, de certa forma, é isso que vai acontecer. O Netanyahu vai ainda prosseguir nessa primeira fase do cessar-fogo com o Hamas, nessa troca de reféns por presos palestinos. Israel tem feito muitas ações ali na Cisjordânia, que é a outra parte da Palestina. A Palestina é formada por Cisjordânia e faixa de Gaza. Com faixa de Gaza estamos no cessar-fogo, troca de reféns pelos presos palestinos em prisões israelenses. Mas, a qualquer momento, o Netanyahu, em seu gabinete, vão chegar à conclusão que não tem, infelizmente, mais reféns vivos para serem trocados por prisioneiros palestinos, e Israel vai voltar a atacar com força a faixa de Gaza. É essa a minha avaliação. Obviamente, grande parte dos países aí, a União Europeia, mesmo o Reino Unido, que é um grande aliado dos Estados Unidos, disse que não concorda com essa ideia de remover os 2 milhões de palestinos lá da faixa de Gaza. A Arábia Saudita, que é um aliado importantíssimo dos Estados Unidos ali no mundo árabe, disse que também não concorda. Então eu acho que é um pouco por aí. Acho que Trump sabe que esse plano dele não tem como dar certo. E em relação ao restante da região, estamos acompanhando aí essa remontagem da Síria, essa nova Síria. O novo presidente sírio visitou essa semana a Arábia Saudita, depois visitou a Turquia. Síria aí tentando, logicamente, grande prejudicado aí pela essa fuga do Assad lá da Síria.
foi o Irã e foi a Rússia. A Rússia perdeu a sua base naval lá na Síria, perdeu a sua base aérea, e o Irã perdeu aí um aliado importantíssimo, né, que o Irã tinha, que era o governo do Assad na Síria. E lá o novo presidente tentando apoio junto à Arábia Saudita e junto à Turquia. Outro assunto também em relação àquela região, essa semana o Irã resolveu mostrar, né, digamos assim, mostrar suas garras, né? Ou seja, anunciou armazenamento bem sucedido de sistema de mísseis costeiros, né, de mísseis lançados de terra para o mar, em túneis subterrâneos reforçados, né, dando aquela mensagem de que dificilmente podem ser destruídos. Testou novo míssil de cruzeiro antinavio com um grande alcance e lançou um novo navio porta-drones, né? Inclusive tem imagens na internet desse navio porta-drones navegando e lançando drones com capacidade, inclusive, de carregar bombas. Ou seja, o Irã mostrando que não é um país qualquer, eu sempre falo isso, o Irã já foi Império Persa, eles sabem disso, tem aí 85, 90 milhões de habitantes, tem um relevo muito difícil, e qualquer ação militar contra o Irã por parte dos Estados Unidos e Israel, que obviamente tem muita preocupação com relação ao programa nuclear iraniano, vir a conseguir a arma atômica, é algo que vai ser muito difícil, a ação militar contra o Irã, mas eu acho que isso aí vai ficar um pouco mais para frente. Então vamos aguardar, a situação no Oriente Médio continua obviamente tensa, e vamos ver aí como prossegue esse plano de Trump e Netanyahu com relação ao Hamas, mas eu acho que vai acontecer isso que eu comentei. Segunda parte do nosso Conexão 322, eu queria falar um pouco sobre a primeira viagem internacional do secretário de Estado, Marco Rubio. Ela ainda não acabou, mas queria destacar, porque foi um dos assuntos aí mais falados, até mesmo antes do Trump assumir, que era a questão do Canal do Panamá. Muitos de vocês têm me perguntado se o Trump vai invadir o Canal do Panamá. Olha, eu acho que não, mas não é impossível, né? Mas o secretário Rubio, né, o secretário de Estado, foi a primeira visita dele ao exterior, foi ao Panamá. Teve aí no domingo passado, na segunda-feira, encontro com o presidente panamenho, e a princípio um resultado muito positivo para os Estados Unidos. O que foi anunciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos é que os navios os navios de guerra dos Estados Unidos teriam isenção para cruzar o Canal do Panamá. Existe uma tarifa, né, paga por todos os navios que cruzam o Canal do Panamá, para ser pagas despesas com a manutenção do canal, etc. E o primeiro anúncio concreto, digamos assim, da visita foi essa questão da tarifa. E também a questão de que a China que o Panamá vai deixar o Belt and Road Initiative, esse acordo aí que muitos países já aderiram com a China em termos de infraestrutura, e de uma certa forma vão tentar retirar o controle dos 2 portos lá no Panamá, que são controlados por empresas chinesas. Pois bem, para a surpresa de muitos, na quarta-feira à noite, o presidente do Panamá disse que não tem nada de acordado, que os Estados Unidos vão deixar de pagar, os navios de guerra dos Estados Unidos vão deixar de pagar o trânsito pelo Canal do Panamá. Então, voltamos aí um pouco à estaca zero, não chega a ser totalmente estaca zero, mas fica aí a dúvida de como é que isso aí vai repercutir na Casa Branca, no próprio Departamento de Estado, né, que postou em suas redes sociais essa questão dos navios de guerra dos Estados Unidos não pagarem mais taxa. Depois, Marco Rubio foi a El Salvador e Guatemala. Em El Salvador conseguiu algo impressionante. O presidente de El Salvador aceitou receber prisioneiros que estão nos Estados Unidos, prisioneiros de outros países que estão nos Estados Unidos, ou seja, imigrantes ilegais que foram presos nos Estados Unidos, e o presidente de El Salvador disse para o Marco Rubio que o país aceita receber esses prisioneiros e colocar nas suas prisões. É algo inédito, né? Vamos aguardar, vamos acompanhar. E também essa semana a chegada dos primeiros prisioneiros, os imigrantes ilegais que se tornaram delinquentes, foram presos em prisões americanas, na base americana em Guantánamo, lá em Cuba. Vocês sabem que os Estados Unidos possuem há muitos anos uma base em Cuba, lá tem uma prisão. Essa prisão foi utilizada para prender os terroristas
relacionados com os ataques terroristas, primeiro em relação ao 11 de setembro de 2001, mas depois com outras ações terroristas contra os Estados Unidos. Então, durante todos esses mais de 20 anos, essa prisão foi utilizada para isso. Existem alguns poucos terroristas presos ainda nessa prisão e nessa semana receberam aí a informação que nós temos da mídia, cerca de 10 imigrantes que são considerados de alto risco, que estavam presos em prisões dos Estados Unidos. Então, esse é o entorno imediato dos Estados Unidos, ou seja, a viagem do Marco Rubio ainda não acabou, né? E vamos seguir acompanhando como que os Estados Unidos se relacionam com seus vizinhos mais próximos. A questão principal ali de preocupação dos Estados Unidos, as imigrações ilegais para os Estados Unidos, e a questão também do narcotráfico e dos cartéis de droga. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, Estamos de Olho, conflito Rússia e Ucrânia. Novidades da semana. Primeiro, a questão digamos assim, da saída, pelas informações que temos da mídia, do Ministério da Defesa da Ucrânia, a saída dos militares norte-coreanos do estado de Kursk. Aí aquelas especulações dizendo que os norte-coreanos saíram porque estavam acontecendo muitas mortes e mostraram aí deficiências de treinamento, adaptação ao terreno, etc. E foi informação que veio da Ucrânia, logicamente a gente não tem como comprovar. Também outra informação que eu acho bastante importante, essa sim mais oficial, tanto do Zelensky como vindo do porta-voz do Kremlin, lá em Moscou, de que tanto Putin como Zelensky já estão manifestando aí que aceitam se encontrar para negociar. Então havia aquela expectativa de ser marcada uma reunião do Trump com o Putin, mas agora tem uma expectativa também do Putin encontrar o Zelensky, ou seja, o Zelensky se juntar a Trump nessa reunião. E vocês não tenham dúvida que o Trump vai fazer um grande alarde dessa reunião, desse encontro, né, como um grande peacemaker. Lembrando que o negociador do Trump para o conflito na Rússia e Ucrânia afirmou que tem 100 dias, foi o prazo que o chefe dele deu para ele, para resolver a questão do conflito Rússia-Ucrânia, o maior conflito depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, muito importante da gente seguir acompanhando, centenas de milhares de mortos e feridos dos dois lados, mas a questão ainda não está resolvida. Estamos de olho em relação à Europa de uma maneira geral, lógico. A União Europeia é muito preocupada com o governo Trump 2.0, os líderes europeus se reuniram em Bruxelas essa semana. O tema, obviamente, dos bastidores são as sanções econômicas que o Trump está impondo, que tentou impor contra a México e Canadá, e depois adiou por 30 dias, impôs contra a China. Então, os bastidores da Europa ali falando muito sobre o governo Trump 2.0, esse segundo governo do Trump. Teremos aí, como já falei para vocês, eleições gerais na Alemanha, eleições importantíssimas desse ano de 2025, ocorrerão no dia 23 de fevereiro. O líder da centro-direita, o Friedrich Merz, deve ser o novo chanceler da Alemanha, que é a maior economia da Europa e a terceira do mundo. A Alemanha com vários desafios, essa questão da guerra Ucrânia e Rússia, política com os imigrantes, questão de energia, forças armadas da Alemanha, e o Merz se aproximando do AfD, que é o partido de mais nacionalista, de mais de extrema-direita lá na Alemanha, muito contrário aos imigrantes. Então, vamos ver aí qual é o resultado mesmo das eleições e o que efetivamente o novo líder da grande economia da Europa vai fazer em relação ao país. Também seguimos acompanhando, estamos de olho com a crise no leste da República Democrática do Congo. Hoje, na África, é a situação que mais nos preocupa. Logicamente, temos ainda a guerra civil lá no Sudão, que preocupa bastante, infelizmente. Milhões de pessoas fugiram de suas casas lá no Sudão. A gente não pode esquecer da crise do Sudão, mas a crise lá no leste da República Democrática do Congo é a que chama mais atenção. O M23 fez um cessar-fogo unilateral essa semana. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o M23, esse grupo rebelde lá do Congo, apoiado por Ruanda, que é um país vizinho, ele ocupou a cidade de Goma, que é uma importante cidade do leste da República Democrática do Congo. É um país muito rico de minerais, então estamos de olho, estamos acompanhando essa crise. Também estamos de olho nesse final de semana, primeiro turno das eleições do Equador, e o atual presidente, Daniel Noboa, tem grande chance de ser reeleito até mesmo no primeiro turno. Caso não consiga a maioria necessária para ser declarada a vitória dele no primeiro turno, o segundo turno está marcado para 13 de abril. E fechando o nosso Estamos de Olho, Venezuela, o presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que pretende eleger um governador para Essequibo. Vocês lembram que a Venezuela, em dezembro de 2023, fez um plebiscito
deu ampla vitória aí, apoiando a ideia do presidente da Venezuela de criar um estado. Foi criado a Guiana Esequiba, né, ali, ou seja, um estado da Venezuela. Se vocês olharem aí na internet, o mapa oficial da Venezuela, vocês vão ver essa região do Essequibo, que corresponde a 2/3 da Guiana, e o Maduro anunciou que vai criar, vai eleger um governador para Essequibo, provavelmente nas eleições que vão ocorrer no dia 27 de abril. Ou seja, é uma coisa inacreditável, né? Porque sabemos que não existem venezuelanos lá nessa região de Guiana Esequiba, então vai ser um governador que não vai estar vivendo dentro da região da Guiana Esequiba, ou dessa região do Essequibo, né, que é da Guiana. Ou seja, é mais uma fanfarronice do Maduro para chamar a atenção, para mostrar que, né, o nacionalismo do povo venezuelano em relação ao Essequibo, que é Essequibo da Venezuela, etc, etc. Bom, vamos fechar aí com uma boa notícia, porque de má notícia já muita coisa realmente está acontecendo no mundo. Uma grande venda da nossa Embraer para o mercado dos Estados Unidos, jatos executivos, um valor aí de 7 bilhões de dólares. Uma notícia que chegou agora ontem sobre essa grande venda aí da Embraer. Eu sempre falo da Embraer. A Embraer é uma empresa de destaque em termos aí de tecnologia, de indústria no Brasil, e não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Também compartilhar com vocês uma experiência muito positiva que tive essa semana na visita a um navio da Marinha do Canadá, o Margaret Brook. Estive a bordo do navio na segunda-feira, numa reunião de uma mesa redonda com acadêmicos do Canadá, com o embaixador do Canadá no Brasil, cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro, outros acadêmicos brasileiros, pesquisadores do Programa Antártico Brasileiro, para trocarmos ideias sobre como nós vemos Antártica, Ártico, essa confusão toda no mundo que pode influenciar na estabilidade do Ártico. Antártico, como vocês sabem, obviamente, o Canadá é um estado ártico, tem ali, né, faz parte do Conselho do Ártico, né, o Canadá. E o Canadá deseja se tornar membro consultivo do Tratado da Antártica, né? O Canadá não tem direito a veto e voto nas reuniões do Tratado da Antártica. O Brasil tem. O Brasil é um dos 29 países que possui esse direito. E o Margaret Brook, um navio, aliás, muito, muito bacana, um navio de patrulha polar. Ele saiu do Rio de Janeiro na terça-feira, foi para o Uruguai, depois vai à Argentina, Chile e vai na Antártica. Inclusive deve visitar a nossa estação, o comandante Ferraz, em março, está previsto. O comandante do navio conversou comigo, que ainda não tem a data precisa da chegada lá, mas será segunda semana de março, provavelmente, a chegada do Margaret Brook, estreitando laços aí entre Canadá e Brasil. Acho sempre positivo. O Brasil tem interesse de ter uma presença maior no Ártico. O Ártico, uma região cada vez mais importante para a geopolítica global. O Brasil não pode estar de fora das discussões sobre o Ártico, e o Canadá pode dar uma ajudinha, da mesma forma como o Brasil pode dar uma ajudinha para o Canadá em relação ao Tratado da Antártica. Com isso, fecho mais Conexão Geo 322, agradecendo demais a audiência de vocês, o apoio. Se vocês gostaram, deixem lá o seu ok, deixem o seu comentário, suas perguntas, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar o nosso trabalho. Também lembrando a vocês que estamos no Instagram, Facebook e no X. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.